Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, maravilhoso, esse amigo, esse ser que nós não conseguimos compreender de tão maravilhoso e espetacular Ele é, com um amor tão perfeito e com uma misericórdia tão grande, né? Irmãos, é muito difícil a gente ter um relacionamento com Deus dentro da realidade, dentro da matemática, conforme está escrito na Bíblia. O que a gente mais vê aí na terra são religiosos, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que criam o seu próprio Deus e que não tem temor, nem respeito, nem admiração pelo Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há, o Deus todo-poderoso, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu falo isso, irmãos, porque a gente convive com muitas pessoas e prega para muitas pessoas, conhece muita gente, né? Todo mundo acredita em Deus assim, de todo o coração, né? Impressionante o tanto que essas pessoas acreditam em Deus, mas acreditam num Deus criado por eles. Por isso que a Bíblia é tão importante, porque a Bíblia é que vai apresentar o verdadeiro Deus. Essa semana eu estava com um pessoal e, não, mas já estamos na graça e a salvação é só Jesus. A seguir é Jesus. Né? Porque eu estava pregando a importância da Bíblia. Então não precisa da Bíblia. A pessoa está 40 anos na igreja e não precisa da Bíblia. Entendeu? Porque ela vive, é o Espírito Santo e Jesus. Entendeu? Então quer dizer que Deus, ele errou. Ele não devia ter escrito a Bíblia. Deus cometeu um erro. Não devia ter feito igreja, não devia ter escrito a Bíblia. Né? Ainda hoje eu estava assistindo um vídeo ali no Instagram, o cara acabando de plantar o feijão lá, a mulher falou assim, olha, na hora que você colher tem que dar uma parte para a igreja. Ele falou, está louco? Não veio ninguém da igreja que me ajudar a plantar? Né? Aí na hora que eu vou colher agora, eu vou ter que dar um pedaço para a igreja, o pastor não veio aqui, não sei que lá não vem, o fiel não vem aqui, eu trabalhei sozinho, entendeu? Então, eu sou uma pessoa boa, não preciso de igreja, e não preciso de ajudar a igreja, entendeu? Então, hoje em dia vão se formando esses pensamentos, inclusive pessoas com muita capacidade de dialogar, de falar bonito, de usar até a própria Bíblia, usar versículos bíblicos para tirar a pessoa da presença de Deus, né? Para tirar a pessoa da igreja, para esfriar a pessoa, entendeu? E a gente vai sendo enganado todos os dias, irmãos, todos os dias quando a gente acorda, e às vezes até quando a gente está dormindo, o inimigo está tentando acabar com a nossa vida. Né? Jesus falou que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Né? Como o presbítero Paulo estava falando aqui sobre os laços do passarinheiro. Você não vê. E a igreja também não quer te mostrar, porque a igreja quer pregar para você uma palavra suave, que te agrada, entendeu? Estava vendo um vídeo também, o pastor sendo demitido da igreja, porque começou a pregar a verdade e todo mundo começou a reclamar, entendeu? Não, antes só pregava, a pregação do senhor era maravilhosa, agora o senhor está só falando coisa aí, mas no livro de Isaías já dizia que as pessoas queriam profetas, pastores, videntes, que falassem aquilo que agradava a elas, entendeu? E uma igreja que ensinasse você a criar o seu Deus. Né? Então você não precisa da Bíblia. Deus tem
colocado a Bíblia na mão de milhões e milhões e milhões de pessoas. Desde quando Deus criou a Bíblia, né? Desde quando Deus usou pessoas para fazer ela tornar um livro só, e que foi traduzido em mais de 2.700 línguas, Deus tem espalhado até por nações indígenas, que não têm conhecimento de nada, Deus tem levado a Bíblia lá na língua deles. Por quê? Para que a pessoa se liberte da mentira do homem, para que a pessoa se liberte da mentira da religião e ela possa ter um encontro pessoal com Deus, saber quem é Deus, como Deus pensa e qual o projeto de Deus para o ser humano na face da terra. Agora, a partir do momento também que Deus te dá uma Bíblia, que você tem contato com essa palavra, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, a coisa começa a ficar difícil para o seu lado, você pode achar que não, entendeu? Porque se você recebeu uma Bíblia um dia, ou comprou, ou alguém te deu, né? Ou apareceu lá na sua casa, na sua vida, é porque Deus tem uma obra com você. Você querendo ou não, porque você é criação de Deus, você é projeto de Deus. E Deus não vai se render a você. E Deus vai deixar você passar pelo deserto, pela água, pelo fogo, até o fim da sua vida para ver se você converte, porque Ele quer te salvar, Ele quer o seu bem, mas Ele sabe da sua ignorância, do seu coração duro, da sua cerviz dura, né? Você vê o que aconteceu lá no Egito, quando você lê o livro de Êxodo ali, as pragas, as 10 pragas, chegar ao ponto de morrer crianças, os primogênitos. Por quê? Porque aquele povo tinha que passar por aquilo ali, né? Porque o objetivo de Deus era salvar os egípcios, não era castigar. O objetivo de Deus nunca foi castigar ninguém, foi salvar. Então, Deus fala assim, olha, eu repreendo e castigo aquele a quem amo, entendeu? Se Deus tiver, meu irmão, uma obra com você, se você tem uma Bíblia, eu vou te dizer uma coisa, fica de olho aberto, porque senão você vai passar a sua vida inteira nadando e vai morrer na areia. E vai sofrer. Vai sofrer. É um sofrimento aqui, um ali, um lá, entendeu? E a Bíblia é clara quanto a isso. Esse Deus da graça que eles estão pregando aí não existe. Existe um Deus justo e perfeito, que tem um projeto sério, perfeito, e que você tem que se render a Ele. Isso a Bíblia está claro, irmão. Como Deus fala, quem é o barro para falar alguma coisa para o oleiro? Hã? O barro tem poder para fazer alguma coisa contra o oleiro? Então, a gente tem que assumir a nossa aliança com Deus. E não adianta você querer impor, porque eu sou assim, porque eu penso assim, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque o meu gênio é esse. Não vai nessa conversa, não vai acreditando em você não, porque a Bíblia diz que o teu coração, o teu, é enganoso, entendeu? O teu gênio, muitas vezes, uma grande maldição de família que você tem, que você herda aquela coisa ruim, herda coisa boa também, mas o problema é que a coisa ruim ela tem mais poder do que a coisa boa, né? Você vê, por exemplo, para você elogiar uma pessoa, para você admirar uma pessoa, é uma dificuldade. Para você xingar uma pessoa, para você brigar com uma pessoa, você arruma força onde você não tem. Às vezes você está até sem força, mas se for para xingar, para querer, né, destruir, matar, vingar, você quer ver a vingança, então, cara, o cara fica com um poder extraordinário, né? O ciúme, né? O ciúme dá um poder terrível para as pessoas. Irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é reconhecer que existe um Deus, que o projeto é dele, está escrito aqui na Bíblia, e que você tem que aceitar e acabou. Ou você muda, ou você se converte, ou você vai pagar um preço, entendeu? Então, não tem conversinha com Deus não, irmão, é matemática, a coisa é séria.
não é? E a nossa vida, irmãos, ela só tem valor mesmo lá no futuro. Porque qual o valor que tem a sua vida aqui? O que você pode fazer para ganhar mais 1 minuto de vida? Nada. Entendeu? O que você pode fazer para dar certo a sua vida amanhã? Nada. Você não tem poder sobre o amanhã, sobre nem daqui 2 minutos você não tem poder. Você tem a ilusão do poder. Não é? Mas nós vivemos em um projeto que ele é de futuro. É ressurreição e vida eterna. O projeto da terra que você investe nele, que você quer ficar temando, né, rebelde, acreditando, se esforçando, fazendo tudo, achando que ele vai dar certo, ele não vai dar certo, irmão. Não deu para ninguém até hoje. Não vai ser você que vai conseguir que esse projeto aqui da terra dê certo, não. Portanto, a mensagem de Deus é clara. Nós temos que tomar a atitude de mudar e abrir o nosso coração, entregar o nosso coração para Deus, deixar Deus nos governar, Deus ser nosso rei, né? O nosso Salvador, a nossa esperança, o nosso futuro. E correr atrás disso, irmãos. Correr atrás, não é ficar enrolando, achando que vai existir o dia do amanhã, porque o amanhã não existe. Eu posso te garantir que não existe, entendeu? Apesar de que você sabe disso também, você tem visto muitas pessoas que já passaram pela sua vida, fracos, fortes, valentes, poderosos, ricos, pobres, com saúde, sem saúde, que já morreram. Você está vivo ainda, então aproveita, né? Como diz o presbítero Paulo, que é o dia de hoje, né? Aproveita o dia de hoje e leve a sério, porque Deus não é brincadeira não, irmãos. Com Deus não é brincadeira não. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 34, irmãos, que no versículo 1 você já vai ver uma referência lá em Números, capítulo 27, versículo 12, para você entender melhor. Não se esqueça, irmãos, referência em Bíblia é importante, né? O contexto da Bíblia é importante, né? Deus já trouxe as referências, trouxe o contexto, para que você se firme na verdade que está escrito na Bíblia. Porque tem gente que pega um versículo 2 e prova para você uma doutrina, uma teoria que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você vai sendo enganado, vai sendo levado, entendeu? E agora, por exemplo, principalmente agora, então tem os pastores apocalípticos, né? E tem que ter muito cuidado com isso, porque o dia do Senhor, a vinda de Jesus, está escrito claramente na Bíblia. Aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Ninguém. Não adianta ficar profetizando, inventando. E nós não vivemos em função disso. Nós vivemos em função de cada minuto da nossa vida nos converter. É isso. Porque o dia do Senhor pode vir para mim hoje. Hoje, entendeu? E aí você durar ainda 10, 20 anos. Não é? Então, a religião sempre marcou a vinda de Jesus, a grande tribulação, o Apocalipse, entendeu? Eu tive muita dificuldade para pregar o Apocalipse, porque o que eu aprendi aí das igrejas, das religiões, é que é uma coisa assim, todo mundo, né, faz um folclore em cima daquilo ali. E eu vi que é um livro, apesar de tudo, é simples, entendeu? Simples, a mensagem é clara, entendeu? A mensagem é dizendo para nós, olha, você se converte, muda seu pensamento, muda seu coração, muda o seu desejo, assume o controle da sua vida, aprende a controlar o seu pensamento, o seu gênio, aprende a aceitar a palavra de Deus para você, aprende a aceitar Deus na sua vida, aliança com Deus, porque, irmãos, o erro que o servo de Deus cometeu, o maior erro, foi querer um rei. Está lá no livro de 1 Samuel,
no capítulo 8. Querer um rei, não aceitaram Deus como rei. Deus era o rei deles, assim como Deus quer ser o teu rei. Ele quer governar a sua vida. Então, se ele vai governar, quem manda é ele. A justiça será feita por ele, as bênçãos virão dele, não é? Ele tem poder sobre o vento, sobre a água, sobre a chuva, sobre a terra, sobre a vida, sobre a saúde, sobre a doença. Deus tem todo o poder, meu irmão. Como Deus fala, a minha mão não está encurtada que eu não possa salvar, né? Os meus ouvidos não estão agravados que eu não possa ouvir. Você está achando que Deus não está te vendo, não está te ouvindo? Então você não conhece o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia vê tudo, sabe tudo, tudo pode. Por isso que aquele que crê espera em Deus. Aquele que crê tudo espera em Deus, né? Então diz aqui no capítulo 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Aqui você vai ver uma referência em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 27. Olha só, irmãos, Deus já tinha falado para Moisés, porque Moisés, apesar de Deus amar Moisés, de Deus ter uma aliança, foi um homem que Deus falou face a face com ele, né? Recebeu as primeiras leis escritas pela mão de Deus, tinha um relacionamento com Deus de intimidade, e Moisés resolveu subestimar a Deus, resolveu não dar honra a Deus, a honra que ele deveria dar perante as pessoas, né? O que Deus falou? Olha, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. E aqui nós estamos vendo aqui o cumprimento disso daí. Então, irmãos, com Deus não tem essa brincadeira, porque Deus é perfeito. E Ele quer te levar para um mundo perfeito, você tem que compreender isso. Não é isso que você quer? No fundo, você não quer um mundo perfeito? Ou não? Você gosta de mentira, de infidelidade, de engano, de safadeza, de velhaquice, de ignorância? Você gosta disso? Você já olhou para dentro de você para ver o que você gosta realmente, o que você quer? Você não quer um mundo perfeito, um mundo do amor, não é? Do amor verdadeiro? É isso que você quer, é isso que Deus está te oferecendo, mas para isso, Deus vai ter que te capacitar, não é? Como é que você vai querer ir para o céu desse jeito, se aqui na terra você já está com problema, não é? Versículo 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Olha esse versículo aqui, interessante, irmãos, porque há muitos questionamentos aí, muitos profetas aí que inventam um monte de mentira aí, mas aqui a Bíblia está dizendo claro que ele foi sepultado num vale, só não se sabe onde que é. Então, muita gente acha que Deus, o corpo de Moisés está lá no céu. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. Você vê, isso aqui é próprio do ser humano, né, irmãos? Moisés estava vivo ali, lutou por esse povo, sofreu na mão desse povo, né? Fizeram tudo quanto é falta de consideração com ele, absurdas. Quem um dia assistir a novela Os 10 Mandamentos e a Terra Prometida vai ver isso daí, claramente, porque a Bíblia mostra também.
Mas quando ele morre, eles ficam 30 dias chorando. Vai gostar de defunto assim lá longe, né? O dia que eu morrer, me esquece que eu vivi, não precisa chorar não, solta foguete, se alegra, porque eu estou querendo ir para o céu. Moisés, com certeza, é uma pessoa que vai para o céu, né? E ele tinha que se alegrar porque o cara morreu. Mas quando ele estava vivo, quando você está vivo, as pessoas não querem te amar. Não choram, mas quem vai chorar por você quando você está vivo? Só querem ver seu defeito, entendeu? Te amar de qualquer jeito, te desprezar, não tem consideração, não é, por você, e te tratam pior do que um animal. Aí quando você morre e vem chorar, olha, se eu morrer, vier alguém chorar no meu caixão, se Deus deixar eu levantar a mão, eu quero dar um tapa na orelha da pessoa, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, chora por mim enquanto eu estou vivo, chora de alegria porque eu estou vivo, não é? E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui você vai ver uma referência interessante, lá em Números 27, no versículo 18. E 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, é interessante porque aqui fala que Moisés impôs as suas mãos sobre Josué para que ele fosse abençoado, ele fosse consagrado e ele recebesse o Espírito de Deus, né? E você vê que isso é uma coisa muito importante, irmãos. Um homem de Deus, ele impor as mãos sobre alguém, sobre a cabeça de alguém, sobre o corpo de alguém, é muito importante, tanto que aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, deixa claro que você não imponha precipitadamente a mão sobre as pessoas, né? Porque tem pessoas que elas não têm compromisso com Deus, só querem a bênção, né? Tem gente que vai na igreja querendo ficar rico, né? Não estão em busca de milagres, sendo que o verdadeiro milagre é a salvação, o verdadeiro milagre é a conversão, né? Jesus falou que é melhor você perder um olho, perder uma perna, um braço, mas você entrar no reino de Deus, do que você ter todo o seu corpo perfeito, cheio de dinheiro, morando num palácio e perder a salvação. Essa é uma coisa simples, né? E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, e homem espetacular, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.